Com a graça de Deus, sua divina proteção, declaro aberta a sessão ordinária do dia 3 de maio de 2021, exatamente às 20 horas. Convido a todos para que se levantem para que o vereador Selmo Rosa de Araújo possa fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Expediente. Coloque em votação a ata da sessão anterior. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Leitura da indicação 080/2021. Leitura da indicação 081/2021. Leitura da indicação 082/2021. Leitura do projeto legislativo 02/2021. Leitura do projeto de lei 027/2021, leitura do projeto de lei 028/2021, leitura do projeto de lei 029/2021, leitura do projeto de lei 030/2021, leitura do projeto de lei 031/2021 e leitura das correspondências. Indicação: o vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, vem a presença dos 9 vereadores após ouvido o plenário fazer a seguinte indicação. Solicito com o apoio dos 9 vereadores para que o chefe do Executivo viabilize a limpeza da entrada do município de Guaraci no sentido da rodovia que liga a cidade de Centenário do Sul e ao distrito de Bentópolis. Guaraci, 30 de abril. Reinaldo Santana dos Santos, vereador autor. Indicação: o vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, vem à presença dos 9 vereadores após o ouvido plenário fazer a seguinte indicação. Solicito com o apoio dos 9 vereadores para que o chefe do Executivo viabilize a sinalização da entrada da Vila Rural Glória Azul, tendo em vista que muitos veículos, principalmente caminhões, não respeitam a preferência em razão de não haver sinalização no local. Guaraci, 30 de abril de 2021. Reinaldo Santana dos Santos, vereador autor. Indicação: senhor presidente, o vereador que esta subscreve, fundamentado no que dispõe o artigo 120 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guaraci, apresenta indicação a ser encaminhada ao Poder Executivo, ouvido o plenário desta Casa. Indica ao senhor prefeito municipal que seja realizada a revitalização do campo de futebol da Vila Rural Glória Azul, inclusive a colocação de um novo gramado para a prática de esporte, e que seja realizada uma limpeza imediata ao redor daquele local. Guaraci, 3 de maio de 2021. Edson Aparecido Santos, vereador autor. A Comissão de Administração Tributária, Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação plenária da seguinte proposição. Projeto de Lei Legislativo número 002/2021 estabelece os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretário do município de Guaraci para a legislatura 2021 e 2024 e das outras providências. A Câmara Municipal do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma dos artigos 29 e 37 do caput de Constituição Federal de 1988, bem como a Lei Orgânica do Município e jurisprudência do Sistema Tribunal Federal, aprovou e o sanciona a seguinte lei. Artigo 1.
fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário municipal do município de Guaraci, por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observando que dispõe o artigo 37, 39, do parágrafo 4º, 150, 153, 153, parágrafo 2º, e da legislatura de 2021-2024 em parcela única, a vigorar a partir de 1º de maio de 2021. Subsídio do prefeito, R$ 14.214,72. Vice-prefeito, R$ 5.016,96. Secretários, R$ 4.389,84. Artigo 2º. Os subsídios que trata esta lei poderão ser revistos anualmente, observados os índices inflacionários e limites previstos na Constituição Federal. Artigo 3º. Fica revogada a disposição da Lei número 1594/2020. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 1º de maio de 2021. Câmara Municipal de Guaraci, aos 27 dias do mês de abril de 2021. Edinaldo Jesus da Silva, presidente. Bruna Aparecida Alves de Lima, relatora. Wilson Rodrigues, membro. Justificativa. Excelentíssimo colegas vereadores, encaminhamos para essa apreciação de Vossa Excelência o projeto de lei e anexo que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, prefeito, vice-prefeito e secretários, na forma prevista no inciso 5º do artigo 29, do inciso 10º, artigo 37 da Constituição Federal. Nos termos dos artigos mencionados, os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e do secretário municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, e nesse caso em especial se justifica em razão do redutor constitucional que vem sendo aplicado aos vencimentos médicos, considerando que a nova lei pode ser editada a qualquer tempo, tendo em vista que os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo não estão sujeitos aos princípios de anterioridade à legislatura e da inalterabilidade, bem como acontece com o Poder Legislativo, submetemos o presente projeto de lei para a apreciação dos nobres colegas através da sessão extraordinária, tendo em vista o período de suspensão das sessões ordinárias, em atenção às medidas restritivas impostas em razão da pandemia do Covid-19. Projeto de Lei número 027/2021, de 29 de abril de 2021. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a repassar verbas públicas para o Lar da Divina Providência de Guaraci, para fins que menciona e das outras providências. A Câmara Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Lar da Divina Providência, inscrito no CNPJ sob o número 80.929.292, 1000 ao contrário, tracinho 80, com sede na rua Juiz de Paz, Antônio Ferreira Sobrinha, número 268, centro da cidade de Guaraci, comarca de Japiatã, Estado do Paraná, destinado exclusivamente para o repasse de recursos oriundos de recursos próprios. Artigo 2º. Os valores a serem destinados para as entidades dispostas no artigo 1º estarão subordinados ao cumprimento das cláusulas obrigacionais contidas em termos de transferência de recurso a ser firmado com o Poder Executivo. Parágrafo 1º. Os valores poderão a qualquer tempo sofrer alterações, reajuste ou correções, de acordo com a instrução de medida adotada pela Administração Pública Municipal. Artigo 3º. Todas as cláusulas e condições que compõem o respectivo repasse são as constantes das minutas em anexo, os quais passarão a fazer parte integrante e inseparável desta lei, independentemente de sua transcrição. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei serão suportadas pelas dotações próprias consignadas no orçamento vigente da Secretaria Municipal de Administração, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Guaraci,
aos 29 dias do mês de abril de 2021. Sidnei Desotti, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho o projeto de lei a esta casa em regime de urgência para apreciação de vossas senhorias, tendo em vista atender o pedido da diretoria do Lar da Divina Providência, quanto à possibilidade de um repasse por parte do ente municipal para fazer face a despesas e custo fixo mensal da instituição. Foi relatado pela diretoria, comprovado através do demonstrativo mensais apresentado, que o valor arrecadado relativo aos 70% das aposentadorias dos internos não estão sendo suficientes para cobrir despesas fixas mensais, correndo assim o risco da instituição não conseguir honrar seus compromissos e cessar o atendimento, causando assim grande prejuízo social para os que ali residem. A única maneira de dar andamento a esta solicitação é através da subvenção social, com o devido plano de trabalho após a aprovação legal. Portanto, peço que analisem e atendam o referido pedido para que possamos dar continuidade ao processo. Atenciosamente, Sidnei Desotti, prefeito municipal. Ofício número 084/2021, Guaraci, 29 de abril de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, vimos encaminhar a essa Igreja Casa de Lei os projetos de lei de números 28, 29 e 30, que dispõem sobre o repasse a título de subvenção ao Lar da Divina Providência no valor de R$12 mil. Diante da relevância da matéria, solicitamos que as mesmas tenham trâmite em regime de urgência e que sejam realizadas reuniões extraordinárias, tantas quanto forem necessárias para aprovação. Na oportunidade, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Sidnei Desotti, prefeito municipal. Projeto de lei número 028/2021, súmula, inclui metas e ações de plano plurianual para o exercício 21 e das outras providências. Projeto de lei número 029/2021, súmula, inclui ações das diretrizes orçamentárias para o exercício 21. Projeto de lei número 030/2021, súmula, autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional no valor de R$12 mil no orçamento de 2021 e das outras providências. Mensagem número 031/21, dia 30 de abril de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os, tendo a honra de encaminhar a Vossa Excelência e nobres vereadores para a apreciação desta Casa de Leis, o projeto de lei número 031/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a lei municipal número 987, de 14 de fevereiro de 2005, que dispõe sobre a concessão de diárias, e que, em decorrência da defasagem dos valores das diárias, em detrimento à elevação dos custos com alimentação, hospedagem e também em atendimento às solicitações de funcionários e de alguns membros do Poder Legislativo, estamos encaminhando a solicitação de alteração no valor das mesmas. Informamos ainda que os valores atuais não estão sendo suficientes para cobrir despesas dos funcionários, principalmente motoristas da saúde e educação, quando dos seus deslocamentos a serviço fora do município. Assim sendo, solicito que o projeto de lei seja apreciado e votado por esta Casa de Lei em regime de urgência e, se necessário, seja convocada a reunião extraordinária para sua aprovação. Na oportunidade, renovo os protestos de estima e consideração e me coloco à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Sidnei Desotti, prefeito municipal. Projeto de lei número 031/2021, de 30 de abril de 2021. Súmula, inclui e altera dispositivo da lei número 987, de 14 de fevereiro de 2005, que dispõe sobre concessão de diárias ao prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores e equivalentes servidores públicos da administração municipal e das outras providências. A Câmara Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, aprovou
e o prefeito Sidnei Desotti sanciona a presente lei. Artigo 1º. Acrescenta no artigo 1º os parágrafos 4, 5 e 6 com as seguintes redações. Parágrafo 4º. A despesa de combustível realizada pelos veículos oficiais, bem como passagem terrestre, marítimas, aérea, serviço de locomoção urbana, táxi, Uber e despesas de estacionamento não fazem parte da diária e serão contabilizadas em dotação própria, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios. Parágrafo 5º. Os documentos comprobatórios da despesa com locomoção e outras deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Guaraci, Fundo Municipal da Saúde ou Fundo Municipal de Assistência Social, ao qual será realizado o empenho das mesmas. Parágrafo 6º. Os demais documentos referentes a refeições e hospedagem custeados com os valores das diárias deverão ser emitidos em nome do beneficiário apenas para fins de comprovação da viagem. Artigo 2º. Fica alterada a tabela de valores do artigo 2º da Lei Municipal conforme os seguintes valores. Cargo: prefeito, valor dentro do Estado, 450. Valor fora do Estado, 700. Vice-prefeito, valor dentro do Estado, R$400. Fora do Estado, R$600. Vereadores, dentro do Estado, 350. Fora do Estado, R$500. Secretários e ou equivalentes, dentro do Estado, 350. Fora do Estado, 500. Demais servidores municipais, dentro do Estado, 350. Fora do Estado, R$500. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação legal. Revoga-se a Lei Municipal número 1437, de 17 de janeiro de 2017. Edifício da Prefeitura Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, aos 30 dias do mês de abril de 2021. Sidnei Desotti, Prefeito Municipal. Ordem do dia. Coloque em única votação a indicação 080/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Coloque em única votação a indicação 081/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Coloque em única votação a indicação 082/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Coloque em segunda votação o projeto de lei 025/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Coloque em segunda votação o projeto de lei 026/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Passamos então para as comunicações parlamentares. Com a palavra o vereador Selmo Rosa de Araújo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros vereadores, Bruna, vereadora, Michele. Boa noite, o pessoal de casa. Antes de mais nada, dizer que sou favorável às indicações. Já tenho dito aí que as indicações sempre é reivindicação do povo e que a gente é aqui um reflexo do que o povo cobra da gente na rua e a gente tem que trazer essas reivindicações para casa. Faço um pedido aqui, vou fazer um pedido, mais uma vez um pedido, para o prefeito, a gente fez a indicação, eu fiz a indicação para que fosse apoiado a criação de uma associação comercial e infelizmente não fomos aprovados, mas peço para que o prefeito rever essa situação, tendo em vista uma situação que aconteceu no nosso comércio esse sábado, feriado, e aconteceu que, por falta de uma união, falta de uma coordenação, o nosso município acabou fechando o comércio. E não foi o que aconteceu com os municípios vizinhos, principalmente os que têm uma associação comercial que luta pelo comércio. Então, o nosso comércio ficou muito prejudicado, por quê? Porque se todos tivessem fechado, não teria o deslocamento do nosso pessoal daqui para os municípios vizinhos para poder acabar gastando dinheiro lá no município vizinho e desprivilegiando o comércio local. Então, é aí a necessidade da gente ter uma associação comercial
para defender os interesses do comércio local. Valeria muito a pena trocar essa data aí por 2 dias de outras da semana do que perder um sábado, começo de mês. Então, acho que seria interessante a gente poder conversar com o prefeito, sentar e debater, quem sabe consegue chegar num ponto de equilíbrio aí e vem essa força aí, junto ao comércio, fazer um convite para o comércio participar dessa reunião e a gente debater sobre o assunto, quem sabe a gente consegue chegar num denominador. Outra coisa que fui cobrado, até já conversei com o Nena a respeito, mas é com a casa toda, né? O pessoal cobra que muitas vezes não consegue entender o que está sendo votado. Muitas vezes põe em votação o projeto número tal e a pessoa não sabe o que significa aquele projeto. Eu sei que por regime da casa as regras são essas, mas para a gente que quer que a população acompanhe, que a população esteja a par do que está acontecendo no município, a gente tinha que tentar fazer com que ficasse um pouco mais claro para o pessoal entender, e a pessoa que está assistindo, ele passa a poder passar para frente. Muitas vezes o cara assiste e não sabe contar para os outros o que aconteceu porque ele não entendeu. Eu acho que seria interessante a gente pensar em mudanças aí que cheguem a atender essa necessidade. Sobre os projetos em pauta, projeto 027, convênio com o Lar Divina Providência. Sou totalmente favorável, tanto que em 2019, eu coloquei o protocolo número 20 de 2019, eu coloquei dia 22/4, eu coloquei uma indicação para que o prefeito desse um apoio para o Lar Divina Providência. Fui procurado pelo pessoal de lá, diante da situação, que não é de hoje, que eles vêm passando por essas dificuldades, e infelizmente na ocasião o prefeito não atendeu o meu pedido. Então parabenizo o prefeito pela atitude, muito bem-vinda, tendo em vista que ali tem pessoas que se dedicam muito ali, dão muito conforto para aquele pessoal que está lá. Então, vale a pena o município dispor ali de um pouco de recursos para fazer com que aquilo ali seja tocado com mais condições financeiras, quem sabe dar mais conforto ainda para aquele pessoal que ali está. Muitas vezes não é um abandono da família, mas é falta de condições de ter o ente dentro de casa mesmo. E ali está ali a pessoa saber e ter conhecimento que está sendo bem cuidado, está sendo bem aconchegado, é muito importante. Apesar de que veio aqui dizendo que tem a minuta em anexo e essa minuta não veio. Eu acho interessante que o projeto não diz valor fixo. Eu acho que seria interessante 12 mil que está sendo posto agora para o repasse, que se fixasse um valor, porque o pessoal que administra a casa pode ter mais facilidade para trabalhar através do momento que sabe o valor que vai vir, né? Um valor que não é fixo acaba que faz o compromisso e não vem um valor suficiente para honrar o compromisso, ou então a pessoa, sabendo o valor, não firma certos compromissos porque ele sabe já o valor que vai ter de repasse todos os meses. Eu acho que seria interessante fixar o valor para que o lar trabalhasse com mais clareza nas suas receitas. Projeto de Lei 031, aumento no valor da diária. Nós já tivemos aqui em 2000, na gestão passada, alterações na diária, onde existia valores exorbitantes de diárias, e acabou que a gente conseguiu, essa casa votou, e a gente baixou esses valores para cair mais na nossa realidade do nosso município. E acho interessante, eu acho que vale a pena frisar, vou apanhar os valores que eram. Antes, os valores eram: prefeito dentro do estado 680, fora do estado 1.021. Vice-prefeito 510 dentro do estado, fora 765. Vereadores 476 dentro do estado, 680 fora do estado. Secretários e equivalentes ou demais servidores, R$ 390 dentro do estado, 544 fora do estado. Essa casa fez uma alteração na gestão passada. Prefeito, R$ 350 dentro do estado, 550 fora do estado. Vice-prefeito, R$ 300 dentro do estado, 400 fora do estado. E os demais, vereadores, servidores públicos, demais municípios, todos R$ 250. O argumento que está sendo usado aqui, principalmente, é a questão dos motoristas,
que o motorista tem direito a 10% do valor da diária cheia para auxílio na alimentação quando se deslocam para Londrina. O inciso 3º da lei 987, ela diz assim: a diária será concedida por período de 24 horas, contado desde o momento da partida do servidor público ou agente público até seu retorno ao local. E o inciso 3º, que é o específico que fala sobre a questão do funcionário que se desloca com um trecho menor que 200 km e maior que 60, ela diz o seguinte: em caso de deslocamento do servidor a 60 km e inferior a 200 km, considerando apenas o percurso de ida, cujo deslocamento seja superior a 6 horas, o servidor ou agente político fará jus ao pagamento do valor de 10% da diária, independente da duração ou do deslocamento, desde que não ultrapasse o período de 24 horas, onde será devida a diária integral. Então, é aqui onde mais está se pegando, onde foi feito esse pedido baseado nessa situação. Então, eu sugiro que a gente faça uma alteração na lei. Ao invés de deixar aqui os 10% que está imposto aqui, que é 10% do valor integral, que é de R$250 hoje, a gente não altere os valores das diárias, e sim o porcentagem. A gente altere para que faça uma emenda na lei e tire de 10%, altere para 15%. A partir desse momento, o funcionário que tinha R$25 passa a ter R$37,50. E não precisa mexer nos valores acima. Atende a necessidade desse servidor e não precisa mexer nos valores acima. Mesmo porque, nesse projeto de lei, está fazendo alteração no valor da diária do prefeito, do vice-prefeito, de vereadores, caso que não refere nada na questão do servidor. Porque é do servidor que vai sair, do direito do valor da diária do servidor que vai sair os 10%. Então, fazer alteração na diária do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, secretários, não condiz com o que está sendo levantado aqui, que é a questão da alimentação dos motoristas. Então, eu já vou me prontificar, sou contra o projeto, mas trago a sugestão: vamos pôr uma emenda na lei 987, fazendo a alteração de 10% para 15% para o servidor que faz esse deslocamento a Londrina, e não se altera nada mais no restante e fica do jeito que está. Essa é a minha colocação com relação ao projeto 031. E temos aqui projeto legislativo 002, que é com relação aos vencimentos do prefeito, vice-prefeito e secretários. O argumento que foi usado para reajuste de prefeito, vice-prefeito e secretários vem a questão médicos. Mas eu pouco entendo que pode resolver o problema do médico, uma vez que o salário do prefeito, se eu não me engano, é 13.680, se eu não estou enganado, e para 14.214 não resolve o problema dos médicos. Eu não vejo que um médico vai mudar de opinião com relação ao seu salário com um valor baixo. E, em contrapartida, nós estamos numa situação hoje, a nível mundo, que a gente escuta nas redes sociais, na mídia, cobrando a gente, nós políticos principalmente, faz lockdown, fecha todo mundo, mas os políticos continuam recebendo os vencimentos deles. Fecha tudo, mas para eles não muda nada, porque eles são garantidos. Fecha tudo, mas ele não divide, ele vai lá e fecha os comércios, mas ele não divide o salário dele, ou então ele abre mão de parte do salário dele. E numa situação que nós estamos vivendo hoje, onde nós estamos tendo essas cobranças, a gente entrar com um pedido para aumento de salário de prefeito, vice-prefeito e secretários, eu acho que não condiz com o momento. Por mais que o valor não seja exorbitante, é um valor baixo, mas acho que é desnecessário para o momento, não estamos respeitando o que a população está passando. Nós trouxemos um pedido esses dias para essa casa para fazer uma ajuda ao comércio do município, foi respondido para a gente que não existe recurso. E agora vem um projeto pedindo para que se aumente o salário, autorize aumentar o salário. Não condiz com a resposta onde diz que não tinha recurso para poder ajudar o comércio.
Então eu acho que é um negócio desnecessário por momento. Muito obrigado. Desnecessário por momento, não venha condizer com a situação em que o momento que o mundo, o Brasil, o Guaraci passa. Eu acho que eu já vou me prontificar, eu sou contra também esse projeto. Voto contra porque eu acho que votar a favor desse projeto não significa defender os interesses do povo. Senhor presidente, por hoje são minhas palavras, eu agradeço, meu boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Edinaldo de Jesus da Silva. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Bruna, Michele, todos que estão nos ouvindo aí. Em primeiro lugar, eu queria deixar aqui, antecipado, um feliz Dia das Mães, que domingo aí que vem já é Dia das Mães, né? Daí nós vamos estar aqui só na segunda. Então, eu já queria deixar antecipado aí o feliz Dia das Mães para todas as mães da nossa cidade, do nosso país aí, e um especial para minha mãe, né? Porque minha mãe que sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou, nas horas que eu estava bem, quando eu caí, foi ela que me estendeu a mão, que me levantou. Então eu quero dar um feliz Dia das Mães para minha mãe em especial. E desculpa, né, das vezes que eu caí e fiz ela me estender a mão para me levantar. Que eu, ser humano, todo mundo tem erro, tem falhas, né? Fui adolescente, teve meus problemas, né? Mas ela está aí, já sempre do meu lado, graças a Deus, né? E aí eu quero falar das indicações que veio hoje. Também fui toda favorável. Essas indicações que a gente vem mandando aí, todo mundo já sabe que é cobranças que o povo vem cobrando nossa. E a gente vem aqui e traz, é o nosso trabalho, né? Atender o povo aí. Sobre a fala do Selmo, e ele teve lá na secretaria, lá foi chefe de transporte escolar lá, ele sabe os problemas que teve lá, os motoristas, sobre esse respeito dessas diárias. E ficou lá e tentou resolver, e ficou lá e não resolveu. Ele criou essa situação agora. Os motoristas que foi para Londrina, para Curitiba semana passada, já falou que não quer ir mais, pela diária que estão, por causa da despesa que estão tendo. Eu, particularmente, não vou para Curitiba, não levo ninguém, nunca levei paciente, não sei qual que é a despesa que eles têm lá, sinceramente. Agora, assim, eu realmente acredito neles, que eles estão falando, não estão mentindo, né? Esse aí foi um pedido deles. Médico, eu conversei com o médico lá no posto, os médicos estão reclamando, que nem foi falado que o valor é baixo. Não é muito, mas aí, o que acontece? Qual que é a reclamação deles? Eles vêm de fora trabalhar, tem despesa de combustível, então esse valor que vai aumentar, para os médicos não vai aumentar, né? Eles vão receber um pouco a mais, que é retido da receita, eles vão receber um pouco a mais. Já vão ajudar no combustível. E quando a gente saiu pedindo voto, eu ouvi, acho que todo mundo aqui ouviu, de porta em porta, as pessoas reclamou dos médicos. O que eles pediram? Estabilização do médico. E aí, a gente vai lá agora que conseguiu acertar uns médicos aí, eu acho que por causa de uma diferença mínima aí, a gente vai acabar perdendo eles. Aí vai acontecer o quê? Uma semana tem um médico, outra semana tem outro, daí vai virar aquela bagunça, que o cara chega lá, o médico pede um exame, quando ele volta para devolver o exame para o médico abrir, o médico não está lá mais. O outro médico quer pedir outro exame, é o que as pessoas reclamou para nós aí, de casa em casa, foi a reclamação que nós ouvimos. E o prefeito se prontificou a resolver esse problema. Campanha. Então é o jeito que ele está achando de resolver esse problema aí. Para não perder os médicos fixos, é isso que ele pôs aí. Então eu sou a favor dos médicos, porque sem médico o nosso município está ferrado. Já teve exemplo aí que médico, dança de cadeira de médico aí não deu certo, não funcionou. A população não aprovou. Então eu acredito que a fixação dos médicos aí é bem interessante para o povo, sim. Bom, cada um tem sua opinião, né? Essa é a minha. Mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer, né, para frente. Mas eu acho que o povo vai ficar contente nos médicos ficar fixos aí. O pessoal já está contente aí, o pessoal já fala bem dos médicos, estão apoiando, então, graças a Deus, está bom, né? Então, são essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado a todos, boa noite. Com a palavra, a vereadora Bruna Aparecida Alves de Lima. Boa noite, senhor presidente, meus colegas que compõem esta mesa, Michele, e uma boa noite a você que está em casa, nos acompanhando pelas redes sociais. Senhor presidente, quero começar aqui dizendo que eu fui favorável a essas indicações, porque realmente elas atendem aí os anseios da população. Estive também indo e vindo
e vi que ali na entrada da cidade, ali, né, saída para Bentópolis, Centenário, realmente precisa urgentemente de uma limpeza. Hoje eu estive fazendo uma visita até a Clínica da Mulher, apenas por observação, e vi que ali também está precisando de uma limpeza imediata, visto que alguns matos estão adentrando aos tijolinhos ali, e também no gramado. Na parte interna e externa existe um acúmulo muito grande de folhas e também de plásticos e lixos jogados. Então peço aí que possa ser feita essa limpeza. Eu tenho tido algumas reclamações, mas até vi aqui uma resposta. Inclusive foi uma indicação feita pelo senhor Edson Aparecido dos Santos, referente ao parquinho que está localizado ali no Alto da Boa Vista. Alguns munícipes me procuraram para dizer que nos finais de semana aquela clínica ela vem a ser fechada, né, com cadeado, e aí impede as crianças de estar ali brincando, se divertindo, e também dos pais poderem estar por perto, passando um pouco mais de tempo com a criança, se divertindo ali naquele parquinho. Procurei algumas respostas e também vi aqui no ofício a resposta da indicação que será feito ali, vai ser fechado de uma outra maneira, que abranja somente a clínica, então que o parquinho venha estar livre para a criançada poder estar fazendo suas atividades, brincando. Senhor presidente, quero colocar aqui também uma certa pressa nas indicações que eu trouxe dias atrás sobre as proteções de bueiro para o Jardim Floresta e o Tancredo Neves. Alguns munícipes também me procuraram perguntando qual foi a resposta do Poder Executivo diante este pedido. Estive hoje na garagem da Prefeitura e soube que as ferragens para este problema ser solucionado já está lá prestes a ser colocado. Não trouxe a indicação e inscrito, mas vou deixar verbalmente que existe alguns outros bueiros também a serem feitos esse serviço, que se encontram ali na rua José Vettori, que é a rua do posto de saúde, e também naqueles pontos de ônibus onde o pessoal sai para trabalhar. A maioria deles estão com o bueiro sem proteção alguma. Sabemos aí que o espaço é grande e que alguma criança pode cair, se machucar, algum idoso também. Senhor presidente, eu trouxe aqui 3 pontos específicos, sendo que na cidade existe mais pontos também. Diante de muitas reclamações que eu venho tendo, pessoas me parando na rua, acredito que a vocês também, talvez, sobre alguns lugares que existe um escorrimento de água que vem do além, aparentemente. E esses 3 lugares mais reclamados para mim são a esquina ali onde se encontra a farmácia do Lúcio Mauro, a Imunifarma, a esquina do Depósito Central, e também naquela rua Ana Nery, no final dela, onde tem a saída para aquelas chácaras. Existe uma grande reclamação desses escorrimentos de água. Estou aí trazendo a reivindicação da população, porque essa água, ela fica ali pelo dia todo, causando odor, escorrendo, incomodando ali a comunidade. Então deixarei verbalmente aí essa reivindicação da população. Eu vou passar aqui pelos projetos. Vou começar sobre esse projeto legislativo 002. Eu estive de acordo, eu vou me colocar a favor dele, devido a um apelo médico sobre esse ajuste. Foi um ajuste inflacionário, então eu estou a favor dele, devido a esse apelo médico, que se diz o redutor condicional que vem aplicado aí aos vencimentos médicos. Então eu estive até acompanhando em ouvir e também ler alguns apelos médicos sobre esse reajuste aí inflacionário. Eu vou emendar com este projeto das diárias, o projeto 031,
Este projeto das diárias, eu já vou deixando claro desde então que eu serei contra para prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários. Em especial, prefeito, vice-prefeito e nós, vereadores. Fomos eleitos exatamente para correr atrás aí dos anseios da população, recebemos salário por isto. Então, acredito que, pelo menos, nessa questão onde se encontra, estarmos passando pelo Covid, não se faz necessário esse aumento das diárias para nós desta classe. E me coloco a favor da classe dos motoristas aí estarem recebendo sim esse reajuste, tá? Talvez a opção que o Selmo Rosa de Araújo colocou seja uma opção viável que pode vir a ser estudada, tá? Então deixo claro que as minhas palavras que para prefeito, vice e vereadores, principalmente, me coloco contra e para secretários também. Vou dizer aqui também, aproveitando, que no domingo será Dia das Mães. Quero deixar aqui uma pequena homenagem a todas as mamães, que o Papai do Céu cuidem de vocês. Deixo aqui os meus parabéns. Você que tem a sua mamãe, cuide dela, dê um abraço bem forte se puder. Em especial a minha mãe. Mãe, feliz Dia das Mães aí no domingo. Te amo, a senhora é uma bênção. Bom, senhor presidente, por hoje são as minhas palavras. Quero agradecer aí pelo tempo concedido. Desejo a todos uma boa noite, bom descanso, fiquem com Deus, se cuidem. Gostaria de convidar o meu vice-presidente dessa casa, Ronaldo Vladimir Moreira, que ocupasse a cadeira de presidente para que eu possa fazer alguns esclarecimentos em plenário. Com a palavra o vereador Rinaldo Santana dos Santos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Bruna, pessoal que nos assiste pela rede social, meu boa noite a todos. Hoje estamos aqui cheios de matérias. Eu também venho a plenário agradecer o apoio, o voto dos nobres vereadores sobre as minhas indicações. A 080, que é a limpeza da entrada da cidade, a gente que tem ali passa todo o movimento, acho que precisa ter um certo carinho ali, pintar aquela frente, por enquanto, fazer alguma coisa para que melhore a visão do nosso município. E a segunda indicação, a 081, é sobre ali, entrando da Vila Rural para o município, ali ninguém sabe quem que é preferencial. Por gentileza, o prefeito podia ali sinalizar aquela pista antes que aconteça um acidente, já quase andou acontecendo esses dias. Então a gente pede aí para que ele possa regularizar toda essa situação. E também hoje foi votado em segunda votação os 40% da insalubridade dos funcionários que estão na linha de frente do Covid. Foi votado aí em segunda votação. Parabéns à Câmara que conseguiu aí essa votação e vai beneficiar o nosso funcionário. E também foi votado hoje a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, aí por todos os vereadores em segunda votação. Então a gente agradece aí. Também hoje à tarde eu estive na cidade de Londrina, juntamente com o prefeito, me convidou para assinar o convênio com o deputado Tiago Amaral. Tinha prometido ao município há tempos, agora saiu. Ele foi lá assinar a ordem de serviço e me parece que sexta-feira, né, o pessoal da empresa que ganhou para fazer o recap asfáltico vai estar aí no município assinando o contrato para a execução da obra. Eu acho que dentro de poucos dias eles devem executar essa obra aí no nosso município. Também nessa quinta-feira passada eu fui convidado pelo comandante da Polícia Rodoviária, o subtenente Soares, para almoçar lá no posto, e lá também esteve presente o deputado estadual, delegado Jacovós.
E a gente almoçou, depois ele perguntou se precisaria alguma coisa para o município, porque ele tinha várias emendas. Aí eu falei que precisaria. Hoje à noite ele me ligou, né, liberando, que é para fazer o ofício, está liberado, que é um orçamento que ele tem, segundo ele, o orçamento, um caminhão-pipa no valor de 250 mil, diz que está certo, para vir, mais uma ambulância para o centro de saúde, e 25 mil reais para castração dos animais, mas esse ele diz que só vem em julho. E vai vir aí um ônibus, o município só vai entrar com como é que fala, o cadastramento dos animais, e eles vêm aí, o município só vai ter essa despesa e vão castrar aí. Segundo ele, esse valor dá para castrar 120 animais, que já é uma luta que já vem desde o mandato passado, para conseguir essas castração. Isso é um pedido também do Ministério Público, para que cuide desses animais. Então Deus ajuda aí, que vem, ele diz que está certo, é só mandar o ofício, e isso também está certo, esses 25 mil para a castração desses animais. Inclusive já falei até com a Luísa, se ela precisa de mais alguma coisa, que ela que mexe com isso, documentar para que a gente possa pedir mais para o deputado. E também liberou 50 cestas básicas, segundo ele, pela Defesa Civil, né? Ele vai encaminhar, diz que vai trazer essas 50 cestas básicas aqui para o nosso município. Então a gente agradece de antemão já, que Deus ajude e que ele manda, vai ser 400 mil. Esse deputado, na realidade, teve 60 votos só no município, e quem trabalhou para ele ainda foi a minha irmã, que na época o delegado de Jaguapitã cobrou para ajudar o amigo. Eu já faltava 15 dias para a eleição, falei, eu tenho um compromisso, eu posso arrumar 50 votos. E aí conseguimos esses 50, o pessoal andou votando aí, não vou dizer que conseguiu tudo, deu 60, parece 66 votos por aqui, e ele está retribuindo, porque ele disse que não tem assim as emendas dos outros deputados, tem vários prefeitos, ele não tem, ele vai passar para os vereadores que o procuraram. Então, Deus ajude que vem. Esse caminhão-pipa é desses modelos novos, daquele tipo que detectorizou o posto de saúde nosso, que é muito bom o caminhão. Então a gente agradece. Também sobre os projetos hoje é lido, vai passar para as comissões, o projeto legislativo 02/2021. Esse projeto, o problema é o seguinte: todo mundo recebeu aumento, todo mundo. Agora, os médicos recebem, só que eles têm um redutor. Antes desse aumento, eles devolviam para o município R$ 1.154. Hoje, com o aumento, eles vão devolver R$ 1.810. Vai adiantar? Não. Mas com o aumento desse subsídio do prefeito, são 500 contos que eles devolvem a menos. Não aumentou, não, aumentou os 4%. E o ano que vem tem que aumentar de novo, porque na realidade quem precisa de médico é o prefeito. Ou a gente aumenta ou os médicos vão embora. Porque médico bom não fica no município ganhando 11 mil, 12 mil. Cada plantão, se vocês for verificar, o problema é que entra no pacote, mas a população precisa de saúde, a população precisa ser atendida, a população precisa de carro, e o município tem que ter os seus profissionais. Ele queria, inclusive, vir aqui fazer reunião com a Câmara, eu falei que não podia. Inclusive, eu tenho mensagem, eu posso passar aos nobres vereadores, pedindo esse apoio. Eu vim aqui, porque isso, na realidade, é uma obrigação da Câmara passada, das duas câmaras, mas sempre ficaram fazendo politicagem em cima do salário do prefeito. E isso aqui é justo. O aumento que está recebendo é justo. Inclusive, ninguém pode ganhar mais do que o médico. O Jefferson mesmo paga uma bolada de redução, porque ele não pode ganhar mais. E ele tem 20 e poucos anos de serviço, e ele tem 40 horas, enquanto um contador de Santa Fé ganha 14 por 20. Então, acho que a gente tem que ver a estrutura do município. Eu não estou aqui puxando o saco de ninguém. Se fosse, eu já queria aumentar esse salário para 16 mil no mandato passado. Eu falei aqui na Câmara, está o vereador Selmo, que não deixa eu mentir, está aqui o vereador Barba, está aqui o vereador Ronaldo, está aqui o vereador Nena, e está aqui a diretora de secretaria nossa, a Michele, quando eu pedi para subir esse salário para resolver o problema dos médicos, que nós vamos ter problema. Nós não tem mais vaga para concurso dos médicos, chamou todo mundo. Se perder, vai ficar sem médico. É opção, ou pega ou larga. Agora, aqui o prefeito ganhava 13.600, subiu 5%. Os funcionários também receberam aumento. Nós vamos ter que corrigir esse ano, o ano que vem, o outro ano, todo ano tem que corrigir, para nós não ter problema com o médico, porque precisa de médico é a população. Eles pagam seus impostos para isso. E também vem junto aí o que vai ser discutido a respeito das diárias. As diárias é uma cobrança dos motoristas, com R$ 250, o motorista não tem como em Curitiba comer ou para posar e abastecer, tem que tirar do bolso. R$ 250. Essas diárias foi abaixada no mandato passado, tudo bem que abaixou todo mundo. Então, todo município tem uma lei que tem que ganhar 10% que recebe o vereador e o servidor também. Por exemplo, se ele for para Curitiba, o servidor é R$ 250. Quem tiver lá andar de carro, quem for pagar a táxi, não tem reembolso.
Então é uma maneira que eles estão cobrando, não vai ter ninguém. Com R$ 250 hoje, infelizmente, se você for no hotel cobrar minha alimentação, não dá. Eu fui na última diária, eu tirei R$ 40 do bolso. Está aí a prestação de contas. Não é que a gente está defendendo, eu acho que subiu o que já tinha, porque no mandato passado o prefeito abaixou. Só que os senhores são conhecedores, disse que ele ia para Curitiba ficar 2 dias e pegava 4 diários. Aí ele ia para Curitiba ficar 3 dias, pousava um dia no hotel e pousava na casa da filha. Isso aí ninguém nunca falou nada. Ele prestou as contas, isso é problema dele. Só que para fazer o meio legal, então é melhor a pessoa ter esse aumento, pegar 2 diárias, prestar a conta, do que pegar 3 e não prestar a conta. Isso é o meu pensamento, mas isso vai estar em discussão. A Câmara é soberana para tomar as decisões. Eu não vou optar aí em opinião de vereador, cada um tem a sua opinião. E os motoristas estão alegando não só o dinheiro para ir a Londrina, como ir para Curitiba. Isso é um pedido deles e tem que ser 10% de vereador. Eu fiz uma tomada na região, eu passei aos senhores, eu entreguei para o prefeito, os valores que eram os municípios, para a gente chegar nos R$ 35 dele. Isso foi o que eu fiz, na realidade quem tinha que fazer isso era o município e o secretário. Mas como a cobrança ficou em cima dos vereadores, eu tive a oportunidade de vir aqui, ligar, anotar e levar para eles o que tinha. E a respeito também desse crédito adicional para o asilo, temos 8 meses, o prefeito vai pagar R$ 1.500 por mês, é só dividir os valores. Isso nunca aconteceu no município, parabéns ao prefeito, o senhor foi muito bem no seu pronunciamento, parabéns ao pessoal, que a mesma reunião que fizeram com o prefeito anterior fez com esse, e como está na época de pandemia, nós sabemos que as coisas estão difíceis, muita gente ajudava. Vereador, mais um minuto para Só para terminar. Todo mundo ajudava, e hoje, infelizmente, com essa crise não estão ajudando. Então, são projetos que vai ser discutido, vai passar para as comissões, o senhor tem todos os direitos de fazer as suas emendas, e vamos discutir o projeto. Temos 30 dias para isso, certo? Então, só para concretizar aí, que esse do asilo também é em regime de urgência, porque eles estão numa situação difícil, não tem dinheiro para pagar a luz, e ela se reuniu com o prefeito aí, parece que a Vilma, a Edneia, e foi liberado 12 mil esse ano, de segundo que eu fiquei sabendo, é 1.500 por mês, se fazer a conta, 8 meses bate. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, novo vereador, muito obrigado ao povo que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Quero que o senhor Reinaldo Santana dos Santos possa voltar à sua cadeira de presidente. Com a palavra o vereador Edson Aparecido dos Santos. Olá, boa noite a todos os vereadores presentes, ao senhor presidente, boa noite. A todos vocês aí que estão nos assistindo através das redes sociais. No dia de hoje, fui favorável a todas as indicações aqui que teve nessa casa. Inclusive, fiz uma indicação também que todos os vereadores foram favoráveis ali para a Vila Rural. E aqui nessa noite, alguns projetos de lei mandados pelo prefeito aí, também um pela Câmara aqui também. Quanto ao projeto 027 aí para ajuda ao Lar Divina Providência, sou totalmente favorável, né? A gente sabe que a situação está complicada e em relação a esse projeto fui favorável. Aqui também o projeto de lei 031, que é no tocante às diárias. Eu também hoje foi lido aqui esse projeto, mas desde mão já deixo aqui bem claro que sou contra, totalmente contra. Nós aí estamos vivendo um momento que não está fácil, né? Um trabalhador rural, um trabalhador aí da área privada, sobrevive aí com R$ 1.500, R$ 1.600, enquanto nós, vereadores, já recebemos um salário aí de R$ 2.700. Nós fomos eleitos pelo povo para poder representar, buscar recursos. Isso foi o que nós falamos, né, na campanha. Nós ia lutar pelo município, pelo povo, mas hoje chega aqui nessa casa esse projeto de lei para poder aumentar as diárias do prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários, né? Então, aos motoristas, sou favorável que aumente aí, igual o Selmo colocou aqui, os 15%, chegando aos R$ 37,50, para quem vai para Londrina, né?
mas para prefeito, vereador e vice-prefeito sou totalmente contra, já deixo aqui. Inclusive a gente fizemos aí algumas indicações aqui para o auxílio comércio, não tinha dinheiro. Eu fiz aqui nessa casa uma indicação para ajudar a população em questão do IPTU, não foi para poder, não foi para poder dizer que não ia receber, iria receber, a prefeitura iria receber, né? Mesmo que fosse parcelado, a prefeitura ia acabar recebendo o IPTU, mas nem dessa casa aqui saiu. Para o auxílio comércio, o prefeito até hoje nem recebeu lá para poder comentar sobre o assunto. O presidente da casa disse que ele ia nos receber, mas até agora nada, né? Então, aí hoje chega aqui esse projeto de lei pedindo aumento das diárias, que eu acho de verdade uma tremenda covardia, né? Eu como vereador sinto envergonhado numa pandemia que nós estamos vivendo, um momento difícil. Se a gente for pegar a relação do CRAS com anos anteriores, a gente vai ver que triplicou, né, a questão de cesta básica, de ajudas às pessoas que estão realmente necessitando, e o prefeito quer aumento de diária, né, pedindo aqui também para o vice-prefeito aumento de diárias, para os vereadores aumento de diárias, né. Então, já deixo desde já aqui nesta noite que eu sou totalmente contra a este aumento. Em relação a este 002, esse projeto legislativo aqui, pela questão dos médicos, eu vou ser favorável a esse projeto pela questão dos médicos, mas mas só que aqui na questão dos secretários e vice-prefeito, aumento de salário neste momento, eu acho que eles poderiam abrir mão, o prefeito também, né? Abrir mão daí desse aumento, porque a gente sabe que a situação não está fácil para aquele que menos ganha, né? Para aqueles que tentam pagar os seus impostos todos certos, né? Então, eu acho que aqui nesta noite a gente tem que ver a situação da população em modo geral. Então, aqui nesta noite, eu já deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo através das redes sociais, e meu boa noite a todos. Quero passar aos senhores vereadores que, em conversa que eu tinha pedido, e algum pedido dos vereadores, parece que Ronaldo e Selmo pediu a respeito do comitê para que se reunisse para fazer a reunião sobre o plano diretor. Eu conversei com o comitê, conversei com a Bia, me deram a resposta hoje que foi liberado. Vamos fazer na Casa da Cultura, inclusive até conversaram com o Ministério Público, só falta a Bia agora marcar, a Beatriz, né, que é arquiteta, marcar essa reunião, esse problema aí está resolvido já, só marcar a reunião. Também do que falou o vereador a respeito do comércio, eu acho que tem que sentar comércio, o prefeito discutir esses assuntos, porque eu tive também na cidade de Araponga, na parte da tarde, os comércios lá estavam fechados, só estava aberto farmácia, supermercado e sorveteria, as lojas todas fechadas também. Então isso que eu tinha, mas eu acho que tem que conversar para ver, porque hoje todo mundo às vezes precisa receber, né, uma coisa que em muitos lugares eles trocam, então tem que ter. Então, aí já é um problema do comércio, acho que cada um tem que correr atrás dos seus direitos, eu concordo, e falar com o prefeito o que pode fazer para ajudar, né? Ou fecha uma segunda, um sábado, às vezes, e a gente vai passar a situação para ele. E também eu tinha anotado aqui do apoio do lar, muito parabéns aos senhores aí que estão concordando, o lar realmente precisa. E do que falou a Bruna também, do tapa-buraco, eu cobrei do prefeito. Ele disse que primeiro tem que acabar esse recap, parece que estava fazendo aí mais uns tampas buracos,
e depois desse tapa-buraco vão fazer a rua São Paulo e aquela rua de Bentópolis e fazer esse serviço. O problema é a mão de obra. E um funcionário, esse dia pegou Covid, o Pacheco, o Dinho ficou isolado por 3 vezes, e ele disse que não está tendo a mão de obra assim adequada. O tribunal também está cobrando, mas diz que vai, na medida do possível, atender às demandas aí, às cobranças dos senhores vereadores. E do que falou também a respeito das águas, eu concordo que a senhora faça por escrito, para que eu possa cobrar da vigilância sanitária aí um procedimento, que isso aí vem há muito tempo, né? Se arrastando e o povo cobrando e ninguém toma atitude. Mas tem esse problema, acho que uma hora tem que resolver. Eu concordo também, vou cobrar mais uma vez. Do que falou o vereador Selmo dos projetos, a partir da próxima sessão, quando entrar em votação, eu vou ler do que é o projeto, vou falar, projeto tal, sobre tal coisa, que sabe o pessoal, porque é lido esses daqui hoje. E quando for votado, o pessoal não acompanha. Então tem que falar projeto tal, tal projeto, assim, 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 já que o pessoal está cobrando, porque não vão gravar mesmo. A gente vai tentar resolver aí esse problema também. É uma cobrança que vem, muita gente não sabe mesmo. Também do que falou o vereador Edson aí, essas diárias não tem jeito, ou vota do vereador ou não vota do motorista. É um pacote que é feito, tem que ver se tem como mudar. Esse 15% vai resolver o problema de Londrina, mas não vai resolver o problema de Curitiba. É um projeto que está em discussão, ele tem prazo para discutir. E a respeito também que foi feita do prefeito, e que nós fomos eleitos para defender o município, eu também defendo. Inclusive, nesse almoço eu consegui mais de 400 mil. E agora está aberto o orçamento, cada vereador pegar seu deputado para trazer para o município. O Tiago já trouxe 460. Isso foi prometido num rodeio aí há muito tempo, hoje está cumprindo. E a gente tem que ser justo. A pessoa falou, cadê o dinheiro que ele prometeu no rodeio? Ele está vindo agora. Vai fazer os 2 conjuntos, o Primavera e o conjunto Tancredo Neves. Então veio. Atrasou, o outro prefeito não fez? Veio. O prefeito quis fazer com o dele, não quis fazer com recurso próprio a lama asfalto, que era a opção dele. A gente cobrou dele aqui nas reuniões, ele não fez. O outro fez, foi contemplado. Agora veio os 460 do Tiago, mais 400 do PAN. Então, acho que a administração, nesses 100 dias, está retribuindo a população. Ela não se vê falar em corrupção, não se vê falar em nada de licitação ainda. A gente está atento a essa situação, porque se tiver, a gente vai denunciar. Eu sou vereador do povo, trabalho pelo povo, estou aqui toda a vida defendendo o município, sempre defendi. Quem acompanha o meu currículo, a gente sempre está defendendo tanto o município como os vereadores. Quando alguém pergunta, a gente explica qual que é a função do vereador aqui. Cada um tem sua opinião. Sobre também a indicação do IPTU, tem que olhar a lei, porque o IPTU, que mês nós estamos, abril, não chegou ainda. Como que você vai parcelar o IPTU em 10 pagamentos, vai passar de um ano para o outro, fica inadimplente? Não pode, tem uma lei que você não pode dever tributos de um ano para o outro, entra na dívida ativa. Agora, se o IPTU chega que nem em Londrina em janeiro, aí você pode parcelar, nada impede. Aí você vai parcelar um IPTU de R$180 em 10 pagamentos. Agora, um maior, sim, em cidade grande, parcela um maior. É questão de estudar, não adianta fazer aqui requerimento eleitoreiro que não vai funcionar. Porque eu mesmo prefiro pagar o meu em 2 e 3, que é R$180. Agora, quem paga 5 mil, Londrina tem gente que paga 40, 50. Cada cidade é uma realidade. Agora sobe tudo, combustível disparou, remédio. O município tem que arrecadar. Arrecadar da onde? Essa arrecadação que tem IPTU. Se tirar do lado, tem que aumentar o IPTU. Então tem que ser uma coisa correta. O IPTU vai chegar em janeiro, aí você pode parcelar. Valores de 3 mil, tantos pagamentos. Valor do comércio, tantos pagamentos. Agora, o IPTU nem chegou, nós vamos parcelar em 10 vezes? É coisa que tem que se discutir para não ter aqui uma reprovação, porque todas os seus requerimentos foram aprovados, e vai ser todos que tiver baseado em lei. Agora, se não tem como a gente fazer uma coisa que não está baseada em lei. Então, esse assunto já foi encerrado. Agora, o ano que vem, se o prefeito não conseguiu lançar o IPTU, nós já estamos em maio, diz que chega em junho. IPTU, tributo, se paga no começo do ano. O pessoal vai programar isso aonde? E o município está sem arrecadar. A única arrecadação que ele tem é o ICMS e IPTU do município. Então, é isso que a gente passa, e todos, o veículo está à disposição dos senhores. Se os senhores quiserem ir para Curitiba atrás das suas emendas para trazer para o município agradece. No mandato passado, nós trouxemos vários coisas para o município, corremos atrás, buscamos lá, e trouxemos também para o município do prefeito. Tem bastante coisa. E agora nós estamos recebendo a dele. Esse 460 mil, que é uma emenda do deputado do prefeito que saiu. Então, é isso que o município precisa. E falando
Em prestar conta, eu vou prestar conta do dinheiro que tem nessa casa. Eu não estou fazendo mais que a minha obrigação. A população que nos elegeu é para isso. Tem que ter transparência. Hoje nós temos aqui uma assessoria jurídica muito boa. Eu estou com o pessoal aqui que está orientando, está cobrando, a gente tem que fazer o certo. Porque se vocês andar bem e eu andar bem, o município anda bem. Todo mundo junto anda bem. Até na Bíblia fala que a casa que não tem união não prospera. Então aqui está tudo beleza, é só acertar algumas coisas, a discussão está normal e a gente pede a Deus que continue assim, cada um com a tua posição, cobrando aquilo que ele acha, mas que primeiro, às vezes, algumas indicações, alguma coisa, consulta o jurídico para ver de que forma que sejam feitas, para não ter esses problemas aí de ter nós tivemos só até hoje uma votação contrária. Então, nós vamos prestar conta do mês de abril. Otávio Américo Barros Bonetti, o do site, R$ 800, Curvano e Curvano, R$ 68, Elotec Sistema, R$ 3.454,89, Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, R$ 73 da água, tarifa da Caixa Federal, R$ 49, Amazon Serviços de Varejo Brasileiro, essa câmara que está nos filmando aí, no valor de R$ 600,73, Florentina Nogueira, R$ 411, não sei do que pegou aqui, Internet, Copel, Internet, R$ 699,90, Câmara Municipal de Guaraci, retenção de consignados, 4.534,78 consignados dos vereadores, INSS, 6.128, Instituto Nacional de Seguro, INSS, Fundo Especial de Previdência, 2.438,35 dos vereadores, Fundo Especial de Previdência dos funcionários, 4.694,17, Câmara Municipal de Guaraci, salário do servidor, 14.647, salário dos vereadores, 22.617,08, Câmara Municipal de Guaraci, 600 do Vale Alimentação, que foi aprovado 150 cada um, temos 4 funcionários, dá R$ 600, Copel de Energia, 232,40, Oi Telefone, 191,39, Otávio Américo Barros Boni, manutenção do site, R$ 200, e Caixa Econômica Federal, tarifa, R$ 126,91. Temos hoje em caixa, né, o saldo anterior era 194, sobrou mais 60, temos R$ 248.653,19. Isso também estão à disposição dos nobres vereadores. Essa é a economia que fizemos aí em 4 meses, janeiro, fevereiro, março e abril. E se continuarmos assim, vamos fazer uma ótima devolução para o Executivo, para que ele possa investir esses recursos aí no município. Nada mais havendo, eu quero também parabenizar, domingo ao Dia das Mães, a todas as mães, quem tem sua mãe, que deu um abraço nela, eu não tenho mais a minha, mas aqui quem tem, aproveita o dia, que é o dia das pessoas que nos cuidam, pessoas que nos amam, e que dê um forte abraço nas suas mães, e que tenham um bom domingo a todos, entre família, que a mulher também é mãe, os filhos, né, que vocês aí curtam esse final de semana com as suas famílias. Quero mandar um abraço a todas as mães, tanto de Guaraci como do nosso Brasil todo, as pessoas que estão nos assistindo, parabéns pelo seu dia. Encerra essa sessão exatamente às 21h08.